Boa madrugada, querido. Seja bem-vindo para meditar comigo em um texto bíblico muito rico. A Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? A Grande Comissão é o grande envio, seria assim. A grande chamada. Jesus, ele fez um grande desafio, porque ele havia mandado os primeiros 70 missionários para pregar o evangelho dele, dizendo onde ele iria passar para que se preparassem, porque por ali iria passar Jesus. Trouxesse os enfermos, trouxesse as pessoas que precisavam ouvir o evangelho. Então, essa foi a grande comissão. Essa foi a primeira comissão. Porque Jesus ainda não havia passado pela cruz. Mas já a grande comissão é quando Jesus passa pela cruz, morre, ressuscita dos mortos, e aí ele aparece para os seus discípulos e diz para eles: olha, vocês têm uma missão, um grande chamado. Não vai ser fácil, mas vocês vão precisar evangelizar o mundo todo. Vocês vão precisar evangelizar todo mundo existente na época: África, Ásia e Europa. Eram os continentes existentes na época de Jesus. Então vou ler o texto aqui para a gente ter uma compreensão melhor. Aqui está a minha Bíblia, né? É um texto decorado que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Seja bem-vindo aí, Dr. João Primo. Não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Deus te abençoe também, Dr. João Primo. Então, gente, a grande comissão, ela é um grande chamado. Jesus, ele havia enviado pequenos grupos para pregar no Galil, que era o quê?
Galileia, que era chamado de Círculo, e conhecida pelos habitantes da Judéia como Galileia dos gentios. Por quê? Porque o Galil, a área que saía da parte de Judá e de Jerusalém, de Belém de Judá e de Jerusalém, mais especificamente o território de Judá, saindo para outras partes, eles eram discriminados pelo seu próprio povo. Porque eles diziam, este povo é um povo misturado. Eles não são judeus na raiz. Seria um tipo de judaísmo identitário. Eles tinham amor aos seus irmãos, que eram da Judéia, mas não amavam, não respeitavam os da Galileia. E Jesus, em vez de ele ficar na Judéia, ele foi para a Galileia. Ele foi para onde? Começou com Nazaré. De Nazaré ele foi expulso, foi para Cafarnaum, Tiberíades, foi para o Mar da Galileia, que era um lago de grandes proporções, e ali ele estabeleceu os seus discípulos. Na beira do Mar da Galileia, que era um lago de grande proporção, que era conhecido biblicamente como Mar de Tiberíades, mas era um lago de grandes proporções. Mar da Galileia, Lago de Tiberíades e outros nomes. Tá? Então, não era um mar, era um lago. Lago de Genezaré, por exemplo, era chamado também. Genazaré. Então, Jesus sai daquele círculo religioso e vai para um grupo chamado Galil, a Galileia dos gentios. Portanto, Jesus, sendo um judeu, nascido em Belém de Judá, vai para o Egito em fuga quando Herodes manda exterminar 2.000 crianças, tentando matar o próprio Jesus, mas avisado pelo anjo, José foge com Maria e Jesus fica vários anos ali no Egito, sustentado pelo ouro, incenso e mirra que ele recebeu dos 3 reis magos. É por isso que ele recebeu esses presentes. Deus sabia que ele teria que passar um período no Egito. Então, existe na vida de Jesus várias cidades. Ele nasceu em Belém, foi gerado em Nazaré, no ventre de Maria, nasceu em Belém de Judá por causa do decreto de César Augusto, para se cumprir a profecia. Deus não precisa de presidente ou de governador evangélico para cumprir uma profecia. Ele tocou no coração de César Augusto e ele fez um decreto. E Maria, grávida de 9 meses, foi até Belém de Judá. Andou quilômetros de camelo com seu amado José, ou de burrico, e lá cumpriu-se a profecia. Só deu tempo dela chegar lá. E Jesus nasceu em Belém de Judá, porque ele teria que nascer em Belém de Judá, a terra dos reis, a terra de Davi. Mas ele também foi cidadão do Egito, porque ele fugiu para lá.
E há uma profecia dizendo que do Egito trouxe o meu filho. Não se referia só a Moisés e ao povo de Israel. Não, se referia também, era duplo sentido, se referia também à vinda de Jesus, retornando não para Belém de Judá, da Judéia. Porque, por certo, o Herodes, filho do outro Herodes que já tinha morrido, sabia da história e ia tentar matar Jesus de novo. Jesus vai para Nazaré. Nazaré, ele faz um discurso forte contra os nazarenos e ele é expulso, mas ficou conhecido como Nazaré, Nazareno. Deus te abençoe também, pastor primo. Estamos juntos aí, na madrugada. Agora pregando a palavra de Deus. Tá certo? Então ele vai para o mar, ele sai da região de Nazaré e vai para Genezaré. E ali ele é recebido, expulso de Nazaré pelos seus próprios parentes, ele não recebe ali, ele não é bem recebido na sua própria terra. Mas quando chega em Genezaré, uma multidão está o esperando. E aí ele vai a Cafarnaum, Naim, e Emaús e vários lugares pregando o evangelho, sempre mandando os seus discípulos na frente, de grupinho em grupinho. Mas aqui, depois da ressurreição, ele vai dar uma grande missão. Ele diz para eles irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, que seria África, Europa e Ásia. Seria todo mundo, todo o planeta existente na época, todos os continentes conhecidos. Por isso que é uma grande comissão. E por eles fazerem esse trabalho, eles seriam conhecidos como apóstolos, que seriam os enviados, porque na verdade, apóstolo é um missionário. Quando você traduz a palavra apóstolo, você traduz como missionário, é aquele que é enviado com uma grande missão. O bispo não, o bispo é alguém que dirige um trabalho local, ele é alguém experiente, que orienta, dentro da palavra, pessoas no nível mais regional. O apóstolo não, ele é um grande enviado, um missionário que vai a partes longínquas, nos rincões e querências distantes. Cada um deles teria uma missão. Só que eles não ouviram, receberam o Espírito Santo e ficaram por ali mesmo. Até que começou uma série de perseguição pelo apóstolo Paulo, que também depois convertido, foi aos gentios. E eles também foram. Depois dos anos 70, né, de Cristo ali, todos eles foram expelidos de Jerusalém, com o evento de General Tito invadindo Jerusalém, destruindo o templo. Porque eles não arredavam pé. Eles não estavam cumprindo isso aqui, ó. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Com regra e exceção, por quê? Nem todo mundo tem que ser batizado para ser salvo. O evangelho, ele é uma escada. Você tem que crer, se arrepender, crer, ser batizado, ser regenerado, ser santificado. Então você está subindo uma escada. Se você creu e não foi batizado, não deu tempo de batizar, você está no primeiro degrau da escada.
da estratificação espiritual. Você está no primeiro degrau. Se você morreu sem ter tempo de se batizar, você é salvo, como o ladrão na cruz. Ele não teve tempo de se batizar, mas ele foi salvo. Jesus diz: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas se teve tempo de batizar, já está no segundo degrau. Mas não teve tempo de se santificar, ou seja, ir lá pedir perdão a quem você ofendeu. Não teve tempo. Aí a pessoa morreu depois do batismo. Não teve tempo de ir lá pedir perdão ao papai, a mamãe, o irmão, o tio, o inimigo. Não teve tempo. Morreu no segundo degrau. Salvo também. Se não teve tempo de crescer mais, subir mais um pouco a escada, passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto degrau, o último degrau é a perfeição. Passou pela justificação, chegou à perfeição. Aí não tem jeito. É o momento em que Deus o leva para Ele. Porque perfeito aqui na terra ninguém será. Só seremos perfeitos quando nós passarmos do que a psicologia diz, o além do homem. Nós estamos no homem. Fomos bebê, menino e homem. O além do homem era um ser especial, cheio de virtudes. Ele já não é mais um homem comum. Ele é um homem especial. Porque ele alcançou um nível especial. E depois do além do homem tem o super-homem. Mas só um homem conseguiu isso. Jesus Cristo. O super-homem é só quando nós formos transformados. Seremos super-homens. Então, esses são os degraus da salvação. Então, batizado e salvo. Eu disse regras e exceções, por quê? Porque muitas vezes você não precisa ser batizado. Pode ser que você morra antes. Como o ladrão da cruz, não podia descer de lá para batizar. Mas Deus fez com que ele passasse todos os degraus em alguns segundos e chegasse ao final, porque ele não teve tempo. É por isso que muitas vezes uma pessoa ele aceita Cristo hoje e é salvo, e o outro está há 30 anos, também vai ser salvo. Ah, mas eu estou há 30 anos na igreja e o outro com um dia foi salvo. Não existe tempo para salvação. Existe degraus. Quem ficar aqui tem que perseverar até o fim. Mas vamos lá a palavra. Mas quem não crê será condenado. Então, o primeiro passo é crer. Você tem que ter que crer. Mas não é acreditar apenas. O crer aqui envolve, significa envolvimento. Um grande envolvimento com Cristo. Compromisso com Cristo. Dá meia volta, que eu fiz há 37 anos atrás. Antes eu era um chinês. Lá na favela. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo,
eu passei a ser o Ronaldo. Agora eu sou uma pessoa que tem um alvo. O meu alvo é Cristo. Olhando para o alvo, disse o apóstolo Paulo. Eu dei meia volta e agora passei a olhar. Eu estava indo na direção errada. Eu estava indo descosta para Cristo. Indo para o inferno. Mas agora não. Eu estava indo para a condenação. Agora não. Eu dei a volta e estou indo para o lado que eu estava me afastando. Quando o homem pecou, o pecado original, ele deu meia volta e partiu para o outro lado. Ele saiu da comunhão com Deus e foi caminhando toda a vida até para o abismo, até cair no abismo. Quando ele dá meia volta, ele vai caminhando. Ele é um peregrino, né? Aquele livro de John Bunyan. Ele é um peregrino que passa por vários períodos até chegar à cidade da salvação. E encontrar com o Mestre. Jesus, a cartaz, aquele que levou sobre ele todas as chicotadas. Você já pensou que Jesus ele poderia ter andado até metade do caminho com uma cruz nas costas e parado ali, sentado ali, caído ali, e ele dizer assim: eu não vou mais até o Monte Calvário. Aqui eu vou ficar. Eu morro sentado aqui. Eu morro deitado aqui. Mas se eu vou morrer mesmo, para que eu tenho que levar uma cruz até lá em cima, no Monte Calvário, e morrer crucificado? Não, eu morro aqui. Mas não. Ele pegou a cruz e andou, e andou, e andou, levando chicotada, o sangue jorrando, e a cada chicotada, porque cada chicotada que ele levava era por nossa causa. E na cruz ele consumou os nossos pecados. Poderia ter morrido lá atrás. Mas não. Ele tinha que seguir até o Gólgota para levar as chicotadas, para que cada vez que alguém quiser nos dar uma chicotada, uma pedrada, ou quiser fazer alguma coisa conosco, nos punir, uma voz vai falar para ele: não faça isso, porque Jesus já fez. Ele é o Cordeiro que tira o pecado para o mundo. Ele já pagou todos os pecados dele. E ele continua nos dizendo: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, quando você acredita, você cria um vínculo com Cristo, você passa a ser uma extensão dele aqui na Terra. A palavra cristão significa miniatura, um nicho de Cristo. Você é uma miniatura, só que você é um nicho vivo. Você não é um nicho morto. Você é uma pedra, uma lajota que faz parte do edifício que é Cristo. A base é Ele. O que Ele fez, como você é um prolongamento dele, você também vai ter autoridade para fazer. Ele te deu essa autoridade. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é, mas você é um homem comum. Mas ele não disse que homens comuns não conseguiriam fazer sinais. Ele disse que no nome dele nós poríamos as mãos sobre os enfermos. Então, quando eu coloco a mão, eu não coloco a mão no meu nome. Eu coloco a mão no nome dele. Não é lindo, gente? Eu poder colocar a mão em nome de Jesus, e no nome de Jesus, a doença, os problemas, a depressão, a opressão, ela ter que sair no nome de Jesus? Eu lembro que uma vez eu orei por um rapaz que ele era conhecido como o filho do careca. Eu era pastor em Porto Canoa e esse rapaz era um matador. Ele matava para ver o sangue jorrar. Se a pessoa olhasse para ele com cara feia, ele tocaiava a pessoa em qualquer lugar para o matar. E ele foi assaltar um banco, ele e o irmão dele. Só que quando, na fuga, ele caiu de moto, o irmão dele foi preso e ele conseguiu escapar. Alguém o socorreu e o levou para um lugar, escondeu, mas com as pernas quebradas. Ficou paralítico da perna. E eu tinha um restaurante em Porto Canoa e eu estava ali trabalhando e de repente um amigo meu, um discípulo lá da igreja, que eu tinha ganhado para Jesus, o Obedes, disse, vamos lá na casa do filho do careca, que ele está paralítico e ele está indo na igreja. Ele começou a frequentar uma igreja. E quando eu cheguei naquela casa, ele estava ali sentado na cadeira e quando eu cheguei, ele arregalou os olhos quando me viu. Por certo, ele pensou, se esse aí for algum dos que eu fiz mal, porque ele já tinha feito muita maldade. Mas o Obedes disse, não, esse aqui é o pastor veio aqui orar por você. E eu coloquei a mão sobre as pernas dele e disse para ele, olha, você vai voltar a andar. Eu te vejo aqui, olha. Quando eu oro por você, eu vejo você novamente andando. Mas você não pode sair mais da igreja. Porque se você sair da igreja, se você deixar Jesus, coisa pior vai te acontecer. É isso que Deus manda eu falar para você. E orei por ele. O irmão estava preso, a irmã estava grávida, o marido dela também estava preso. E orei para aquele homem e fui embora, aquele rapaz, cerca de 18 anos. Passou-se algum tempo, cerca de uns 4 meses, eu vi aquele rapaz andando de bicicleta na rua. Falei, rapaz, você já está andando? Já estou bem, pastor. E um dia ele foi no meu restaurante e levou o irmão dele. Falou, prega para esse aqui também. Tinha saído da cadeia. E disse para mim, olha, eu estou com R$2 aqui. O senhor vende um refrigerante para mim? Eu
refrigerante era R$ 2,50 na época. Eu disse, vendo, sim, pode levar. Ele não deixa Jesus, não. Felizmente, depois, né, eu não tive contato e ele parece que se extraviou. Mas andou. Aquilo que Deus tinha mandado eu fazer, eu fiz. É isso que a Bíblia diz, porão as mãos. Não é minha mão, não. Não é eu por mim mesmo, não. É a palavra rema. Quando a gente fala da palavra escrita, ela é chamada de logos. Está escrito. Quando Deus manda a gente fazer isso especificamente por alguém, significa rema. Né, doutor Primo? Rema. O rema é a palavra se cumprindo ali categoricamente na nossa vida. Nós mandamos e acontece. Já imaginou, gente? Nós temos um fragmento de Deus nas nossas mãos? É tremendo, né? Então, para terminar, porque aqui os mosquitos, né? Eu não passei o repelente, eu moro perto de uma lagoa e aqui os mosquitos estão bravos. Mas, para terminar, diz assim: pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós já falamos parte disso, né? Sobre a cura, mas a questão de coisas mortíferas. Coisas mortíferas. Eu li um livro que conta uma história daquela ex-União Soviética, quando havia as cortinas de ferro, e um missionário foi até aquele lugar pregar a palavra de Deus. Era uma potência imensa. Se uma pessoa fosse preso pregando o evangelho ali, e ele fosse mandado para o outro lado do país, ninguém sabia mais onde ele estava. Só a Rússia hoje cabe aí um Brasil dentro. A Rússia. A União Soviética era uma potência. Hoje são diversos países. E o pregador chegando ali, estava pregando, chegou um grupo de soldados, armados até os dentes, e o prenderam. E o levaram para uma cadeia. E ali disseram para ele, veio um comandante com vários soldados, um cartãozinho do partido deles, partido fascista, e disseram, o comandante perguntou, você acredita nesse livro preto aqui? Botou na mesa. E ele disse, eu acredito. Você acredita também nesse texto que está escrito aqui? Esse texto que eu li agora, Marcos 16, 15. Você acredita também nessa parte aqui que diz, se tomar alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum?
Ele disse: acredito. Tudo bem, então. Você acredita? Trouxeram 2 pastores alemães, cachorro. 2 cachorros gigantes, grandes. Chamaram um médico. Trouxeram um frasquinho de veneno, um vidrinho. Pegaram uma agulha, colocaram aquela pontinha da agulha no veneno, colocou na boca de um cachorro, ele tibuf, caiu morto. Colocou na boca do outro cachorro, ele tibuf, morto, envenenado. Morreram em questões de segundo. E disse para ele: você ainda acredita nessa parte desse livro preto? Ele disse: acredito. Então, bebe o resto do veneno. E ele disse: eu vou beber, mas o senhor permite que eu faça uma coisa antes de beber? Ele disse: não, você pode fazer o que você quiser, você vai morrer mesmo? Ele disse: eu vou fazer uma oração. E ele orou, ele disse: Senhor, tu sabes que estou muito longe da minha nação. E lá no meu país, eu tenho uma esposa, um filhinho e uma filhinha, me aguardando. Mas eu estou aqui para honrar o teu nome. Estou aqui para pregar a tua palavra. E eu vou ter que beber esse veneno. Não vou beber, Senhor, para te tentar. A tua palavra nos diz que nós não podemos tentar o Senhor. Estou sendo obrigado a fazer isso. Mas, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida das meus filhos. E se eu vou tomar, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para mim. Não me deixar morrer. Mas se eu morrer, Senhor, toca no coração desses homens, para que eles também te conheçam, como eu te conheci. E eles venham ter um lindo encontro contigo, venham ser servos verdadeiros do Senhor. E fazendo isso, ele pegou o vidrinho de veneno e tomou. Depois da oração. Passaram-se 1 minuto, nada aconteceu. Passaram-se 5 minutos, nada aconteceu. Passaram-se 10 minutos, nada aconteceu. Passou-se meia hora. O comandante pediu que o soldado, que o médico colocasse um aparelho no coração dele, colocasse um aparelho nele, examinasse ele. E perguntou como é que ele está. O médico disse: está tudo bem com ele. Tem nada com ele. E aí, passaram-se 1 hora. Vamos esperar mais? Algo pode ter acontecido. Passou-se 1 hora. Examinaram de novo e nada. Ele estava bem. Passou-se 2 horas. E o médico colocou o aparelhinho, examinou o coração dele, examinou ele
de todas as formas, e ele estava plenamente bem. Sabe o que aconteceu? Aquele comandante e todos os soldados caíram de joelho, pegaram o livro preto e disseram: a partir de hoje, nós também acreditamos nesse livro preto. Porque ele é a verdade. E ele pode salvar quem acredita nele. E todos ali cultuaram a Deus. E o missionário ganhou todos eles para Cristo. Então, irmão, ó, esse livro preto aqui tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Mas você precisa crer. Amém? Vou fazer uma oração. Se você estiver enfrentando um problema na sua vida, já estamos na madrugada de sábado. Se você estiver enfrentando um problema, talvez alguém vai me ouvir de dia, no domingo ou outra hora. Deus é capaz de te abençoar. Deus é capaz de transformar, fazer uma transformação, uma regeneração na sua vida, nas suas células, em você. Esse que está falando com vocês passou por 2 cirurgias de câncer. Eu passei por 2 cirurgias de câncer. E Deus disse para mim: você não vai agora. Antes disso eu passei 5 vezes no vale da sombra da morte. Na 6ª vez, no Hospital das Clínicas, Deus disse para mim, depois de 6 dias em jejum, ao todo foram 14 dias, 2 cirurgias, Deus falou para mim: você não vai. Agora. E já estou no 5º ano. E Deus tem me dado força e saúde a cada dia. Estou forte, corado, alegre, em paz com Cristo. Curado, porque o meu Cristo me curou. E pode te curar também, pode te abençoar, pode dar a solução para o seu problema. O que você está vivendo, Deus pode te abençoar. Eu vou orar. Feche os seus olhos, ou de olho aberto mesmo, e fale com o Senhor. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra nos promete que esses sinais acompanharão aqueles que crerem. E eu acredito, eu creio plenamente
E também acredito que o Senhor pode entrar na vida dessa pessoa que está precisando agora, que precisa da cura, que precisa da porta aberta, da solução para o seu problema. Aquele que está deprimido, aquele que está sem esperança, que o Senhor possa ter compaixão dele. Entra nele agora e guarda a todos. Eu profetizo a bênção sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pela resposta, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós tomamos posse da bênção do Senhor. Feche a sua mão, abra a sua mão assim, ó. Fecha e recebe a bênção. Porque Deus te abençoou. Fica na paz.